na hora dos cálculos, principalmente se você precisar, você pode acessar, tá bom? Tá bom. Sim, vamos voltar. Então, desde que começou a aula, que a gente não saiu do lugar. A gente, embora se mexe aqui para um lado e para o outro, mas a gente não saiu do lugar. Então, isso indica que a gente está em repouso, tá? Uhum. Aí, vamos falar agora de espaço e deslocamento. O espaço a gente representa pela letra S e o deslocamento por delta S. Esse delta, ele indica uma variação. Uhum. Você vai variar o espaço no decorrer do tempo. Deixa eu só tirar isso aqui. Eu não vou tirar a luz, porque se eu tirar a luz, Não, mas eu não vou escrever. Tá certo, só um minutinho. Tá bom. Porque tem um equipamentozinho aqui que me permite ir escrevendo para poder facilitar aqui a interação. Mas não tem uma coisa, agora de noite, é tanto do besouro, mosquito, velho, aqueles mosquitinhos verdes, que respeite. Então, o deslocamento, eu vou usar o S para representar, aliás, o delta S, e o espaço, Maria, eu vou usar o S. Vou desligar essa luz aqui para ver se... Tá bom, pode ligar. Se ele vem menos. Fica ruim aqui para eu enxergar, mas a interação na tela dá certo. Uhum. Tá? Então, como é que funciona essa questão aqui do espaço e do deslocamento, certo? Ó, aqui eu tenho uma linha que você traz ela aqui, o sentido dela é esse aqui, ó. Tá vendo? Tô Setinho indicando para cá. Uhum. Aqui a gente tem a variação do espaço no decorrer do tempo. Ó, no tempo 0 segundo, o espaço, ó, o Szinho aqui, em metros, era menos 2 metros. Depois, em 1 segundo, era 2 metros. Um segundo depois, né, era 0 metro, a posição 0, que é isso aqui a gente chama de marco inicial. Uhum. Depois de 2 segundos, ele estava aqui na posição 3 metros, e depois com mais 3 segundos, ele estava na posição aqui de 6 metros. Então, o que aconteceu aqui? O tempo foi passando e ele foi se deslocando, certo? Uhum. O que significa, por exemplo, esse menos 2 e esse menos 1 aqui? Que esse carrinho aqui, ele está antes da origem da posição, porque a origem da posição aqui é no 0. Uhum. Ok? E aqui ele vai falar de deslocamento e distância percorrida. Aí aqui, como é que eu sei o deslocamento? Deixa eu pegar agora aqui. Só levar ali para exemplificar bem direitinho. Para você entender por que não dava certo uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Pronto. Então, assim, o que é que está sendo representado aqui? Bom, nós temos duas situações. Nós temos o espaço, que eu vou representar aqui por S, e eu tenho o tempo, que eu vou representar aqui por T, certo? Então, o espaço, eu tenho o S, o S0, que eu chamo isso aqui de espaço inicial. Espaço inicial.
Isso. Vale, meu Deus do céu, que coisa feia. Deixa eu ver se eu capricho mais aqui nessa letra. Inicial. Porque se eu for botar espaço, não cabe. Mas eu já disse aqui que o S é espaço. E o S1 é o espaço final. Aí, do mesmo jeito, o tempo T0 é o tempo inicial. E o T1 é o final. E aí, quando eu coloco delta S, eu estou falando do espaço final menos o espaço inicial. E quando eu falo em delta T, eu estou falando do tempo final menos o tempo inicial. Por isso que eu chamo isso aqui de variação. Houve uma mudança, certo? Certo. Aí a gente pegando aqui essa questão aqui dos tempos, né, Elisa? Por exemplo, deslocamento do móvel no instante 0 segundo e 2 segundos. Então, como é que eu calculo esse deslocamento? Então, para calcular o deslocamento, eu vou usar essa formulazinha, espaço final menos o espaço inicial. E o tempo... Não vou nem repetir isso aqui não, porque eu já acabei de colocar. Deixa eu só mudar aqui a cor, para você facilitar aqui o entendimento. Então, assim, ó, o seu tempo... O seu tempo inicial era 1 e o tempo final era 2. Então, aqui a variação do tempo, nós vamos fazer 2 menos 1. Então, variou 1 segundo. E a variação do espaço? O espaço inicial era 0 e o espaço final era 3. Então, 3 menos 0, que isso deu 3 metros. Tá? Então, ele variou 3 metros em 1 segundo. Ok? Ok. Aí aqui depois ele dá outra variação, pegando aqui pegando aqui os tempos, né? Ó, de 0 até 3 e o espaço final de menos 6 até menos 2 até 6. E aqui nós vamos falar da distância percorrida, que são duas coisas diferentes, certo? Ó, você tem aqui uma cidade, que chamou aqui de cidade A, e tem uma casinha aqui, que ele chamou aqui de ponto B. Em linha reta, essa distância aqui é 30 quilômetros. Mas, se você for acompanhar toda a trajetória feita aqui na estrada, o seu caminho percorrido foi de 50 quilômetros, certo? Certo. Então, assim, a distância percorrida, ela vai ser sempre a variação entre a posição final menos a posição inicial, certo? Certo. Aí, deixa eu voltar lá no texto, vou manter, que isso aqui depois eu mando para ti, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui agora. Aqui ele dá mais uns exemplos. E aí, aqui eu vou levar esse exercício para a gente ver se ficou mesmo compreendido. De cada um, tem dois. São dois exemplos. Aí eu vou resolver aqui um de cada e o outro fica para você treinar e depois mandar para mim, tá bom? Tá bom. Ó, aqui ele diz assim: se um carro vai do quilômetro 120 ao quilômetro 270, então o seu deslocamento é. Aí lembrando, deslocamento, que a gente chama de delta S, é sempre a posição final menos a posição inicial.
Você pode, se você for pesquisar na internet, você pode encontrar isso aqui assim, ó, S menos S0, inicial menos o final. Você pode encontrar também posição final menos posição inicial, com F e I, tá? Eu vou colocar aqui, porque se você encontrar, você não vai estranhar, tá bom? Sim. Então, ó, observando aqui, o que é que ele diz? A posição final, ele parou aqui no quilômetro 270, e iniciou aqui no quilômetro 120. Então, se eu faço 270 menos 120, eu vou ter quanto? 20 para 70, falta 50, né? É sim. E 100 para 200, falta 100. Então, esse deslocamento aqui foi de 150 quilômetros, ok? Ok. Da mesma forma, você vai fazer com esse aqui, ó. Esse aqui é o inicial e esse aqui é o final, certo? Certo. Inicial. Agora, vamos pensar aqui nessa questão 3. Você anda 50 metros e logo em seguida você retorna 20 metros pelo mesmo caminho. Determine o seu deslocamento na ida. Então, ó, você saiu. Eu vou fazer um desenho bem aqui, só para auxiliar, certo? Você estava aqui nesse pontinho, aí se deslocou até esse pontinho. Eu vou botar aqui um xizinho, porque quando eu boto a bolinha, ele apaga. Certo? Então, aqui a sua posição inicial, 0 metro. Aqui a sua posição final, 50 metros. Então, o sentido desse deslocamento, é aqui, ó, da direita, aliás, da esquerda para a direita. Você está se deslocando aqui nessa posição. Então, seu deslocamento na ida, se você saiu do 0 até os 50, então o seu deslocamento, o seu delta S, foi de 50 metros. Eu vou até deixar aqui a formulazinha. Então, se você parou no 50 e saiu do 0, então essa variação aqui é de 50 metros. Não precisava fazer assim um 5 tão bonito, para não dizer o contrário. Aí agora, o seu deslocamento no retorno. Então, ele diz aqui no texto que ele retorna 20 metros. Então, ele saiu daqui e parou bem aqui em 20 metros. Então, qual vai ser o deslocamento dele? É a posição final dele, que foi 50 metros. Menos os 20, né? Menos Ele estava nos 50, voltou 20, então o deslocamento, não, aqui é o deslocamento no retorno, não precisa. Não precisa disso aqui. Ele retornou, né, 20 metros. Agora, o espaço total percorrido, qual foi o espaço que ele percorreu? Aqui eu tiro o delta. Então, ele percorreu os 50 metros mais 20 metros. Então, ele percorreu aqui 70 metros. E aí, o deslocamento. Pronto, agora aqui sim, que é a posição final menos a posição inicial. Ele saiu aqui do 0 e parou bem aqui no 20. Né? Foi. Ó, então, essa distância aqui é de quantos metros? Começa do 20. Daqui até aqui é 50 metros.
Esse pedaço aqui são 20 metros. Uhum. Então, o deslocamento dele é isso aqui, ó. Esse pedaço aqui. Metros. Então, é 50 menos 20, certo? 30 metros, então, né? Isso. 50 menos Então, o 20, deslocamento dele foi de 30 metros. 30 metros. Pronto. Aí, nessa mesma ideia, você vai fazer essa questão 4. Uhum. Quando eu terminar aqui, aí eu salvo isso aqui em PDF Pronto. e mando para você, viu? Você não precisa se preocupar em anotar nada agora, eu só quero que você preste atenção. Vou prestar atenção. Entendi. Pronto, agora nós vamos falar de velocidade média e velocidade instantânea. Quando eu falo em velocidade média, eu estou falando média de velocidade. O que é que significa essa média de velocidade? Quando você faz um deslocamento, nem sempre você vai à mesma velocidade. Às vezes você consegue ir um pouco mais rápido, às vezes é necessário ir um pouco mais devagar, né? Uhum. E essa média quer dizer que é uma velocidade que você vai obter a partir do movimento que você realizou. Esses fios me atrapalham bastante, mas vai dar certo. Então, assim, você está indo aqui de Senador para Solonópolis. Aí, quando você vai passando lá perto da entrada do Codiá, aí você olha no velocímetro e está marcando lá, por exemplo, 60 quilômetros por hora, né? Então, naquele instante, digamos que você olhou no relógio, era 3 horas da tarde. Então, naquele instante, a velocidade era 60 quilômetros por hora. Aí arrochou, amarrou o pé um pouquinho, quando foi assim, mais ou menos umas 3h20, você olhou de novo, já estava lá em 90 quilômetros por hora. Então, essas duas velocidades que eu te dei são velocidades instantâneas, porque você olhou naquele instante, certo? Uhum. Agora, a velocidade média é quando você pega a velocidade inicial, a velocidade final e divide pelo tempo que você gastou. Uhum. Certo? Aí, ó, vamos ver aqui esse exemplo que ele dá aqui, ó. Um carro partiu às 6 horas da manhã de uma cidade situada no quilômetro 10 de uma rodovia. Ó, saiu aqui do quilômetro 10, era 6 horas da manhã. Uhum. Aí, às 10 horas da manhã, ele chegou em outra cidade, que nessa cidade marcava o quilômetro 250. Então, qual foi o deslocamento do veículo? Né? Aí, o deslocamento do veículo é a posição final menos a inicial. A posição final foi 250 quilômetros e a inicial foi 10. E aí, de acordo com. Eu vou levar isso aqui para lá onde eu posso riscar, que fica melhor de te explicar. Uhum. É que me permite riscar e fica melhor para a gente visualizar. Então, assim, ó, o deslocamento, né, que eu vou chamar aqui de ΔS, é a posição final menos a posição inicial. A posição inicial, vou riscar bem aqui em cima, foi 10 horas, ou 10 10 horas quilômetros. é tempo. 10 quilômetros. Cadê o quilômetro 10? Está bem aqui. Está aqui o quilômetro 10 e aqui o final, né, o quilômetro 240. 240. E às 6 horas é o tempo inicial e às 10 horas é o tempo inicial, 0, e às 6 horas o tempo final, 10 horas.
Daí nós vamos ter aqui esse deslocamento, deixa eu mudar aqui a cor. Gosto de mudar a cor porque vai percebendo que a gente está fazendo. Uhum. Então, aqui, ó, esse deslocamento é a posição final, que no caso foi 240, menos a inicial, que foi 10. Então, o deslocamento realizado aqui foi de 230 quilômetros. Agora vamos para o tempo. Em quanto tempo isso aconteceu? 6 horas. Tempo final menos o tempo inicial. Então, quando ele chegou lá no lugar que ele foi, já era que horas? Que ele chegou lá era 4 horas? Não, 6 horas. Era Ele 4 horas. saiu às 6 horas e chegou às 10, não foi? Já chegou às 10, foi. Pronto, então nós vamos fazer 10 Menos. menos 6. Então, ele gastou um tempo de 4 horas. Pronto. Aí, a gente quer saber velocidade média. Pronto. Se eu quero saber velocidade média, então, a velocidade média, eu vou poder calcular assim, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ou seja, o quilômetro aqui não era 240, é 250, ó. Deixa eu só corrigir aqui. O 240 já foi o deslocamento, né? Então, vou corrigir aqui. Botei de novo 240, égua. Vou jogar no 24. E aqui, 240. Pronto. Então, a variação da velocidade vai ser a variação do espaço, que no caso aqui foi os 240, dividido pelas 4 horas. Ou seja, é o espaço que ele percorreu durante essas 4 horas de viagem. Então, quando eu faço 240 dividido para 4, dá uma média de 60 quilômetros por hora, certo? O que é que significa isso aqui? É que é uma média de velocidade. Isso não quer dizer que o tempo todo essa velocidade foi de 60 quilômetros por hora. Teve momentos em que essa velocidade foi maior que 60 e teve momentos que foi menor que 60. Então, quando eu digo que é uma velocidade média, quer dizer, a gente está fazendo uma média de velocidades, né? Por exemplo, você faz um trabalho, tira um 10, faz uma prova, tira um 4. Então, quando eu junto lá o 10 com o 4, você ficou com 14 dividido para 2, 7. Mas você não tirou 7, nem no trabalho, nem na prova. Na prova, você tirou bem menos do que 7, no trabalho, você tirou bem mais do que 7. Né? Sim. Pronto. Agora, vamos voltar lá na nossa apostila. Pronto. Aí está aqui a fórmulazinha da velocidade média. Eu vou levando para lá, assim, algumas coisas para a gente discutir, porque aí, quando você for fazer a sua atividade, já está mais fácil para você encontrar. Então, pronto. Essa aqui é a formulazinha que nós vamos utilizar para calcular a velocidade média, né? E a velocidade média, ela pode ser dada de 2 formas. Ou você tem em quilômetro por hora, que isso é a unidade mais comum, ou você tem em metros por segundo, certo? Está aqui o quilômetro por hora e está aqui o metro por segundo. Vamos supor que a questão traga lá os valores em quilômetro por hora e peça a resposta em metro por segundo.
Então, o que é que você faz? Calcula a resposta e, se for de quilômetro por hora para metro por segundo, você faz essa divisão aqui por 3,6. E se for de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Por que 3,6? Porque em uma hora você tem 3.600 segundos. Em 1 quilômetro, você tem 1.000 metros. Então, quando você divide 3.600 por 1.000, você encontra 3,6. Né? E aí, metros por segundos, que é a unidade que você vai usar, tá bom? Isso aqui é muito importante. Deixa eu pegar aqui. Pronto, aqui tem um exemplo, né? Aí ele diz assim, ó, transforme 20 metros por segundo em quilômetro por hora. Então, é só pegar aqui o 20 vezes 3,6, que deu 72 quilômetros por hora. Ou o contrário, transforme 108 quilômetros por hora em metros por segundo. Então, é só pegar o 108 dividir por 3,6, que achou aqui 30 metros por segundo. Uhum. Certo? Sim. Aí aqui tem uns exemplos de como você calcular a velocidade média. Leva lá. Ó, aqui ele diz assim: o ônibus percorre uma distância de 5.000 metros em 400 segundos. Determine a velocidade média. Pronto, então aqui, ó, os 5.000 metros é a distância percorrida e os 400 segundos é o intervalo de tempo que ele gastou para fazer isso. Então, o que você faz aqui? Pegou aqui os 500 e dividiu por 400. E aí você achou 12,5 metros por segundo. Então, esses 5.000 aqui representa o ΔS e os 400 segundos já representa aqui o ΔT. Agora, vai aparecer situações tipo essa aqui, ó. O carro inicia o seu movimento e, passados 15 segundos, encontra-se na posição 150 metros. Num instante de tempo, 35 segundos, encontra-se na posição 350 metros. Então, ó, esse 15 segundos aqui é o tempo inicial. E essa posição, 150 metros, é o espaço inicial. Uhum. Depois de 35 segundos, né? Então, se é 35 segundos, é tempo final. E o 350 aqui é o espaço final, que é o que eles chamam aqui de S1, certo? Pronto, ó. Tá aqui a formulazinha, né? Aqui eu botei 10, mas é 15, né? Foi só um erro de digitação. Vou só corrigir aqui para quando você for olhar, não se atrapalhar. Então, a posição final, 350, posição inicial, 150. Então, 350 menos 150. Tempo final, 35, tempo inicial, 15. Então, 35 menos 15, né? Aí, 350 menos 150, 200. E 35 menos 15, 20. 200 dividido para 20, 10 metros por segundo. Tá? Então, com base nesse exemplo aqui, é que você, nesses dois exemplos, é que você vai fazer essas atividades que estão marcadas aqui. Tu já anotou elas? Se eu já escrevi, já. Tá, né? Pronto. Eu vou só colocar aqui a formulazinha de duas para você desenrolar sozinha. Esses valores que estão dentro dessa caixinha são as respostas.
que eu coloquei, que é para você poder ter noção do que é que de fato você vai fazer, tá bom? Tá bom. Essa outra aqui tu sabe que não faz, né? É só as que estão marcadas de amarelo. Certo. Então, aqui, ó. Uma bicicleta percorre uma distância de 12 quilômetros em 2 horas. Então, esse 12 quilômetros é a variação do espaço e esse 2 horas é a variação do tempo. Pronto, aqui é só você usar velocidade igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Certo? Certo. Esses Nessa quadrinhos eu já daqui, tinha copiado, né? Esses aqui, então vou ter que fazer de novo, né? Eu fazer de novo copiei. por quê? Eu digo porque eu já copiei esses quadrinhos aqui, que tu disse que era a resposta, precisava copiar, né? Não, não tem problema não, pode deixar. Não, Não pode tem deixar. problema não, viu? Bom, Não tá tem certo. problema não. Aí nessa daqui, ó, uma moto inicia seu movimento e passados 100 segundos, então isso aqui é o tempo inicial, encontra-se na posição 1.500 metros. Então isso aqui é a posição inicial. No instante de tempo 300 segundos, quer dizer, o final, encontra-se na posição final. Aí a pessoa está com 0. Aí aqui você usa a fórmula assim, ó, vou botar bem aqui, espremidinha. Velocidade média igual. Aí você faz espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Ok? Aí é só dica para você resolver essas questões aí, porque vamos para frente que ainda tem muita coisa. Tá bom. Muitinha coisas. Pronto, depois que a gente fala de velocidade, nós vamos falar de aceleração. Muito parecido com a questão da velocidade. O que é que vai mudar aqui? Na velocidade, você tem a variação do tempo, você tem a variação do tempo dividido, desculpa, a variação do espaço dividido pela variação do tempo. E aqui, sai do meio, que já foi. E aqui nós vamos ter a variação do espaço. Mulher, olha como é chata, aparece esse bichinho aí, me atrapalha. Vou fechar isso aqui para ver se dá certo. Pronto, agora ele deixou. Ai, Jesus. Ah, eu já sei. Peraí, só um minutinho, porque tá sem o... Eu tirei o HD. Tá bom. Eu achei que eu tinha perdido tudo, mas eu não perdi nada. Ai, ai. Só para dar susto na gente. Esses bichos eram para vir com mais buraco de entrada, esse notebook. Porque só 3 não dá, não. Porque eu gosto de usar o mouse, eu não uso sem o mouse, porque dá muito trabalho. Aí tem que usar o mouse, tem que usar a luz, tem que usar o HD, aí coisa demais. Então, olha, é semelhante à variação da velocidade. A variação da aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. E como é que essa velocidade vai variar? Do mesmo jeito, a velocidade final menos a velocidade inicial. Só isso. E o tempo aqui você já sabe. Então, vamos para frente.
Aqui vai dar um exemplo. Vou pegar aqui. Eu vou pegar logo uma questão aqui do exercício, para a gente ir um pouquinho mais rápido, porque já são 8 horas. E eu vou atrasar, e é muita a aula das 8. É porque eu esqueci que esse módulo era muito grande. Para ele, eu achei 1h30. Ele é enorme. Coisa demais. Pronto, então, assim, ó, aqui, para resolver essa questão 1, por exemplo, eu vou botar bem aqui em cima. 11. Questão 11. Aí, ó, calcule a aceleração média de um carro, sabendo que a sua velocidade varia de 4 metros por segundo, isso é a velocidade inicial, para 12 metros por segundo, isso é a velocidade final, em 2 segundos, ou seja, a variação do tempo. Então, a aceleração média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela variação do tempo. Então, nós vamos fazer 12, que é a velocidade final, menos 4, que é a inicial, dividido por 2. Então, 12 menos 4 dá 8. 8 dividido para 2, que dá igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Aí, assim, ó, a velocidade, ela já é dada em metros por segundos. E a aceleração é dada, e o tempo é dado em segundos. Então, quando eu faço segundo vezes segundo, eu vou ter metros por segundo ao quadrado, certo? Sim. Toda vez que for unidade de aceleração, é metro por segundo ao quadrado. Aí, esse 12 vai ficar para você treinar. Vamos para frente. Pronto. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do movimento uniforme, né? E aí, esse movimento uniforme, ele é um movimento em que a velocidade nunca varia, certo? A gente chama isso de velocidade constante. Certo? Velocidade nunca varia, ela se mantém constante e diferente de zero. Então, quando a gente fala em velocidade em movimento uniforme, essa velocidade ela é constante. Passa o tempo que passar, a velocidade não se altera. E aqui vem a questão da representação gráfica, né, desse movimento constante. Então, aqui você tem o tempo e aqui você tem a velocidade. Aí o tempo é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. E a velocidade aqui, ó, 20 metros por segundo. Então, em 0 segundo era 20, em 2 segundos era 20, em 2 segundos 20, 3 segundos 20, 4 segundos 20. Então, por isso que a gente diz que ela é uma velocidade constante. Passou o tempo e não mudou a velocidade. E aí existe 2 tipos de movimento. Existe o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento é chamado de progressivo quando a velocidade é maior que zero. E quando a velocidade é menor que zero, ou seja, a velocidade é negativa, é chamado de movimento retrógrado. E aí vem a nossa primeira função horária que nós vamos trabalhar, certo? Aí aqui ele dizia a função horária do gráfico do espaço vezes o tempo, que é essa função horária aqui. Espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E aí ele mostra de novo aqui a questão do movimento, né? Ele é progressivo quando a velocidade é positiva, então ela vai aumentando, e ela vai ser retrógrado quando ela vier diminuindo, né? Quando ela for menor que zero, for negativa. Aí depois vem o movimento retilíneo uniformemente variado, e aí nesse movimento uniformemente variável, é quando a aceleração é constante. Então, vamos fazer a diferença.
quando eu trato aqui do movimento uniformemente varia, só uniforme, a velocidade nunca varia, certo? E quando o movimento for retilíneo, uniformemente variado, aí é que a velocidade varia e a aceleração é que é constante. Aí vem a nossa segunda e terceira função horária. Primeira função horária da velocidade, velocidade é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. E a equação de Torricelli, que é dada pela formulazinha, velocidade final quadrado, igual a velocidade inicial quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. E tem também a formulazinha da posição. Posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E aí vem de novo os gráficos, se a aceleração é maior que zero, o movimento é acelerado, se a velocidade for menor que zero, a velocidade, o movimento é retardado. Aí aqui é a equação de Torricelli, né, que eu já mostrei ali anteriormente. Aí aqui vem a questão dos exemplos. Nesses exemplos aqui, ele vai ajudar muito você a resolver as questões, certo? Eu vou levar lá para a gente discutir, eu mostrar aqui com calma. Vou pegar aqui só essa, depois eu pego a outra. Cadê? Nesse instante, a Ludmila fez uma chamada de vídeo, mas eu estava dando aula, nem pude dar atenção a ele. A avó do bebê. Oh, aqui ele diz assim: uma partícula movimenta-se com aceleração constante e adquire velocidade que obedece à função horária. 20 V igual a 20 mais 4T. Nesse SI, quer dizer que é o Sistema Internacional de Unidades. Nesse caso, o espaço é dado em metros e o tempo em segundos, e a velocidade média em metros por segundo. Então, assim, daquela formulazinha que foi a primeira que eu te mostrei, ele diz assim, velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, que é essa que está bem aqui, ó, certo? Sim. Então, quando eu pego aqui quando eu pergunto qual é a sua velocidade inicial e a aceleração da partícula, você não precisa fazer conta nenhuma, né? O V0 é a velocidade inicial, que no caso aqui é 20 metros por segundo. Esse 4 é a aceleração. Tá junto do T, então é a aceleração, ok? Ok. Cara, calminha aí. Não se traveste. Deu para compreender aqui, Raquel? Deu para compreender. Pronto, agora vamos aqui para a letra B. A velocidade da partícula no instante 2 segundos. Então, você tem a função horária aqui, ó, 20 mais 4T, que é essa mesma aqui, certo? V igual a 20 mais 4T. Se ele está dizendo aqui que o tempo, o instante é 2 segundos, segundo é a unidade de tempo. Então, foi o que fez aqui, pegou o T e trocou pelo 2. Então, 20 mais 4 vezes 2. Primeiro, resolva a multiplicação, né? 4 vezes 2, 8. 20 mais 8, 28 metros por segundo. Na letra C, ele diz, o instante de tempo onde a partícula atinge a velocidade de 40 metros por segundo. Então, quando ela atingir 40 metros por segundo, essa é a velocidade final. Então, a velocidade final, ela vai ser substituída aqui pelo 40. Então, igual a 20 mais 4T, só repetiu. Esse 20 estava no segundo membro, veio para o primeiro, ele veio negativo, então ficou 20, 40 menos 20 igual a 4T. Então, ficou 20 igual a 4T, 4T igual a 20, que é a mesma coisa. Então, T igual a 20 dividido por 4, que aqui cortou. 20 dividido por 4, que deu 5 segundos.
Pronto. É isso que você vai fazer, por exemplo, nessa questão 1 aqui, ó, 18, certo? Uhum. Essa daqui, ela ainda é bem mais fácil. Por quê? Porque ela nem deu, a velocidade inicial é 0. Então, se a velocidade inicial é 0, você só vai trabalhar com a função 12t. Vou só diminuir um pouquinho aqui para eu levar essas duas questões. Pronto, ó. Deixa eu aumentar aqui. Uma partícula em movimento com aceleração constante adquire velocidade que obedece à função horária, V igual a 12t. Aí, ó, lembra lá a história da função horária, velocidade final igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Se a sua função horária só tem 12t, então você tem isso aqui, ó, V igual a 12 vezes t. Se não tem nada aqui, significa dizer que essa velocidade aqui é 0. Então, 0 mais 12t só fica 12t. Por isso que ele está dizendo aqui que a velocidade inicial é 0 e a aceleração é 12 metros por segundo ao quadrado. Certo? Sim. A velocidade da partícula no instante 15 segundos. Aí você vai fazer velocidade igual a 12 vezes 15. Aí, o instante de tempo que a partícula atinge velocidade de 120 metros por segundo. Aí você vai fazer 120 igual a 12 vezes t. E aí você resolve. Ok? Pronto. Nessa aqui da 18, da 19, ela já dá a função horária todinha. Você faz aqui V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade inicial é 2, a aceleração é 9. Certo? Só olha, não precisa fazer nada. Velocidade da partícula no instante 30 segundos. Vai trocar esse T aqui por 30. Instante de tempo que a partícula atinge 137 metros por segundo. Vai trocar o V por 137. Faz o mesmo procedimento daqui. Deixa eu ver se ainda tem mais alguma coisa ou se nós chegamos ao fim. Pronto, chegamos ao fim. Finalmente, quase 1h30 de orientação. E parar aqui esta apresentação. Parar a gravação. Tomei, cria. Interromper gravação.